Muito boa tarde, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez para falar sobre como essa onda de calor que vem afetando a região sul do Brasil está prejudicando não só as culturas que estão no campo, mas também as criações de animais. E quem está aqui hoje, então, para debater esse assunto e trazer essas informações para a gente é o Valdir Sangalete, que é engenheiro agrônomo e assistente técnico da Emater, lá do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Valdir. Obrigado pelo convite. Boa tarde a você, Letícia, e boa tarde a todos. Valdir, aqui no Notícias Agrícolas a gente tem acompanhado, dia a dia, trazendo não só as informações meteorológicas que a minha colega Virgínia Alves, que é do clima, traz aqui para o Notícias Agrícolas. Temos também o Guilherme Dorigatti, que faz o acompanhamento das safras e também traz toda essa questão das consequências dessa estiagem para a região sul do Brasil, para as mais diversas culturas. E vamos falar um pouquinho agora de como isso pode impactar a questão da produção de proteína animal. A gente sabe que a região sul do país é um polo importantíssimo, tanto quando a gente fala sobre bacia leiteira, produção de suínos, produção de aves. Então, o que você tem observado aí de uma forma geral, Valdir? Bom, nós na nossa região, aqui na região norte do Rio Grande do Sul, que envolve os 42 municípios da área de abrangência do escritório regional da Emater de Frederico Westphalen, nós temos 3 atividades pecuárias que são importantes na matriz produtiva, que é a suinicultura no sistema integrado, a avicultura de corte, também no sistema integrado, e a produção de leite. No sistema, o que predomina é a produção de leite à base de pasto, com suplementação. Das 4.914 famílias que nós temos produzindo leite, 97% produzem nesse sistema, só 3% no sistema confinado, e são pequenos produtores, em torno de 58% das famílias, isso de acordo com o nosso diagnóstico socioeconômico da cadeia produtiva do leite, que o Rio Grande do Sul realiza através da Emater a cada 2 anos, e saiu em julho de 2021, a última edição agora. São pequenos produtores que produzem aí até 6 mil litros por mês. Então, esse momento é muito complexo e desafiador. A atividade leiteira talvez seja a que mais sofre hoje na nossa região com essa questão aí que envolve o estresse térmico, mas hoje falando do estresse calórico, Então, o leite, ele passa por um desafio grande enquanto atividade que tem uma importância socioeconômica muito grande, mas nesse momento, além do estresse calórico, e que está intimamente ligado, tem a questão da estiagem, a falta de água para várias situações dentro da atividade, tem a questão do custo de produção, que está muito alto agora, enfim. Então, das 3 atividades, hoje eu vejo a atividade leiteira como a mais problemática nessa questão do estresse calórico e na falta de água como um todo. Então, vamos quebrar em miúdos, essa questão, então, da atividade leiteira e como essa estiagem está afetando, A gente sabe que os custos de produção vão continuar altos, principalmente quando a gente fala na questão da alimentação complementar para esses animais, que é feita à base do milho, do farelo de soja. Mas me diga como que fica a questão da captação, que as pastagens estão com menos vigor e como é que esse calor ele atua na questão da saúde mesmo, do organismo do animal? Primeiro dizer assim, pelas características da nossa produção de leite, por ser uma atividade que produz leite à base de pasto, não tem como produzir à base de pasto sem pasto. Não tem como ter pasto de qualidade, não tem como ter milho de qualidade para uma boa silagem se você não tiver solo de qualidade e não tiver água de acordo com
com a necessidade do solo e necessidade dos animais também. Então, hoje, a atividade leiteira, ela é bem problemática por causa disso. O principal alimento dos animais, que são as forragens, estão com dificuldade de desenvolvimento. As anuais de verão nem chegaram a ser implantadas, e as que foram não se desenvolveram. As perenes de verão também tiveram problema de desenvolvimento, com exceção daquelas poucas famílias que têm sistema de irrigação. E o milho, silagem, também, que foi colhido agora há pouco, apresentando sérios problemas de qualidade, levando então a ter uma silagem agora para os próximos meses de péssima qualidade também. E com certeza isso reflete na questão do desenvolvimento do animal, na questão do peso dele, na questão do consumo do alimento que ele tem disponível, aqueles que conseguem comprar, e pelo fato de nós termos o custo da ração muito alto, dificulta também. Então, é um momento bem complicado, né? E a vaca, quando ela está em estresse térmico, que ela está com muito calor, ela diminui consideravelmente o consumo de alimento, principalmente quando se trata de forragem, né? E isso, com certeza, vai diminuir a produção de leite. E, Valdir, nessa situação que a gente tem aí na região sul do país, que vem dias e dias e dias seguidos de temperaturas aí batendo a casa dos 40 graus, isso coloca em risco a vida dos animais? É possível haver mortalidade de animais nessa situação que a gente está agora? Olha, se continuar nesse nível, sim. Por enquanto, ainda não temos na nossa região problemas de mortalidade pelo excesso de calor ou pela falta de alimentos. Mas ela pode migrar para isso no futuro bem próximo, se não chover, né? Até porque todas as alternativas de curto prazo, nós temos alternativas para mitigar esses problemas aí, quando a gente fala em bem-estar animal, né? Então, são ações que podem ser desenvolvidas e proporcionar um ambiente adequado para a vaca se manter, para a vaca se alimentar e ter, digamos, um conforto térmico adequado à sua situação. Necessita de água, né? Então, hoje nós temos problema de falta de chuva, de falta de água para a produção do alimento e para a dessedentação dos animais também, né? Então, isso é uma coisa bem complicada. Como que está se resolvendo isso, em partes? São as prefeituras municipais, através das suas patrulhas agrícolas, dos caminhões que têm disponível, está levando água para todas as comunidades e também para as propriedades, né? Mas, digamos assim, a médio prazo, o que pode se pensar para levar esse conforto térmico para os animais? Pensar num sombreamento, né? Então, o sistema silvipastoril, ele é importantíssimo para dar um conforto para as vacas em todo o seu período, né? Então, ele pode ser feito plantando árvores nos piquetes, nas pastagens, mas nesse momento ele pode lançar mão da sombra artificial. Aquele que não tem galpão para colocar as vacas embaixo do galpão e ter uma sombra aí à sua disposição, ele pode lançar mão de um sombrite, por exemplo, com uma possibilidade de cobertura de 70%, 80%, e os animais ficarem embaixo, né, com água também disponível para ter um conforto maior. Também pode-se pensar em ações tipo assim, realizar a ordenha dos animais naquele momento que é mais agradável, né, aquele momento mais fresco que a gente diz do dia. Assim como aquelas ações que a gente chama de vacinação, pesagem, controle de parasitos, inseminação artificial, que é uma prática rotineira na parte do leite,
também procurar fazer nos momentos que menos quentes, né, menos quentes. E disponibilizar água sempre que possível, então, seja da propriedade, seja de fora da propriedade, para os animais beberem e também, em alguns momentos, molhar esses animais com água fria, enfim, para resfriando os animais, para facilitar, então, um conforto melhor para as vacas. É lógico que no sistema confinado, os galpões já são construindo com ventiladores, com aspersores, fazendo um resfriamento mais homogêneo das vacas que estão aí. Isso pode se adotar também lá na sala de ordenha, na sala de espera, né? Colocar uma nebulização, colocar um aspersor, né? Para facilitar esse momento que a vaca está lá, esperando para ser ordenhada e depois quando vai para a ordenha, né? Então, na sala de espera, na sala de ordenha, no galpão de alimentação também pode se colocar, né, essas ferramentas aí para facilitar o bem-estar dos animais. E também procurar movimentar o mínimo possível as vacas entre a sede, entre a sala de alimentação até a pastagem, até porque hoje as pastagens são mínimas nesse sentido, né? Então, o que está se usando bastante é o uso da sombra artificial através do sombrite, como eu falei antes. Tem que ter o cuidado para ter um espaço aí de 3 a 5 metros por vaca. É lógico que quanto mais espaço, melhor, né? Porque daí a vaca pode ficar mais tranquila, distante das demais, e vai vencer mais facilmente esse calor que está sendo muito forte aqui na região. E Valdir, quando a gente passa a falar então de aves e suínos, que aí já é uma criação que está ali dentro de galpões, dentro das granjas, como que está sendo a realidade aí no Rio Grande do Sul? Nessa semana a gente teve a notícia de que no Uruguai cerca de 400 mil aves acabaram morrendo por causa justamente da onda de calor. Então, como que está sendo isso aí? Você já comentou que tem medidas paliativas que as prefeituras estão tomando, né, de levar água com caminhões-pipa até as propriedades, mas são coisas ali de momento, né, que não são medidas de médio e longo prazo. Para a área de suínos e aves, como é que está a condição aí? Primeiro, a Letícia queria falar e que uma ferramenta que nós podemos lançar mão para médio e longo prazo, mas a médio também, e depende muito também de política pública para isso, e que pode ser usado tanto para bovino de leite, como para avicultura, como para suinocultura, é o uso das cisternas, né? Nós temos que, de uma vez por todas, a nível do Brasil, mas falando-se a nível da região sul e da nossa região aqui, fazer uma boa coleta da água da chuva. Nós temos que reservar água na propriedade. Nós temos o solo, que é a maior cisterna que nós temos, mas nem todos têm um solo adequado para, bem manejado, armazenar água. A grande maioria do solo da nossa região aqui, na área de encosta, na área onde é que tem avicultura, onde é que tem bovino de leite, a suinocultura também, é pedregoso, né? Então, nós temos uma quantidade de telhados aí disponível para coletar água e usar no momento adequado muito grande. Então, essa é uma alternativa que nós temos que ter, independente de estiagem ou não, água de reserva na propriedade. Nós temos que pensar em reserva de alimentos para os animais e reserva de água para toda a propriedade. E a cisterna é uma ferramenta importante, né? Nós temos aí de 1.600, 1.700 até 1.800 milímetros por ano, dependendo da região que a gente está inserida. E
E mesmo assim nós enfrentamos esses momentos de estiagem, que elas podem vir igual, mas pelo menos para dessedentação dos animais e para pequenas irrigações, nós poderíamos armazenar água na propriedade, né? Então, só fazer esse recorte e dizer assim, a suinocultura e a avicultura, ela evoluiu muito nos últimos anos na questão de tecnologia. Então, o bem-estar animal está presente já nessas duas atividades há muito tempo. As pocilgas e os aviários construídos recentemente, eles têm uma condição melhor de bem-estar animal. Agora, essa estiagem está levando nós a termos produtores, principalmente de suínos na região, pensando em não alojar no próximo lote porque não tem água para fazer a dessedentação, né? Então, é um problema sério, a falta de água para os animais beberem, e como não tem para dessedentação, com certeza não vai ter também para usar dentro lá, fazendo uma nuvem de água, enfim, uma nebulização, né? Então, isso é bem sério, e a avicultura, ela enfrenta um problema bem sério com o estresse calórico na parte final do lote, né? Lá, quando o frango está quase pronto, se não tiver uma temperatura adequada, muitos animais podem morrer pelo calor, né? Então, é um problema menos sério hoje, suínos e aves na região do que leite, mas ela impacta significativamente se nós não tivermos água disponível para fornecer para os bichos tomarem e também para fazer a nebulização dentro do espaço, dentro, seja do aviário, seja da pocilga, para manter esse ambiente adequado para os animais produzirem. Se isso não acontecer, primeiro é a redução, assim como todos os animais, reduz o consumo da ração, né? Reduzindo o consumo de ração vai ter um crescimento menor, a conversão alimentar vai ser menor, pode com certeza morrer, se não todo lote, um percentual alto, e isso vai impactar lá no rendimento do produtor, naquilo que ele coloca no bolso, né? E Valdir, então pensando, né, em todo esse tempo que a gente já tem acompanhado essa onda de calor aí na região sul do Brasil, você comentou que por enquanto a gente ainda não observa casos de mortalidade dos animais, mas se essa situação persistir, né, essa falta de água, esse calor intenso persistirem, em quanto tempo a gente pode chegar numa situação extremamente complicada, uma situação em que pode sim ocorrer a mortalidade desses animais? Olha, eu acredito que, levando-se em conta a nossa região e a dificuldade de água que nós temos, ou as empresas, digamos, reduzem a questão da lotação, né? Não tem água, não lota, ou na questão aí de 15 dias, 20 dias, nós vamos ter problemas sérios também no sistema confinado. Certo. E Valdir, a respeito de números, né? Antes da gente entrar ao vivo, a gente estava conversando a respeito dos números, de quantos produtores estão sendo afetados por essa questão da falta de água, essa questão do calor extremo. Eu queria que você me explicasse um pouquinho a dificuldade de mensurar esses números, só para a gente passar isso para quem nos assiste, né? Porque muita gente quer saber o tamanho desse problema, mas muitas vezes é difícil a gente conseguir de imediato ter uma medida, né, desse problema. Na área de leite, falando-se nos 42 municípios da nossa região, né, dos 4.914 produtores de leite da última pesquisa, que já pode ser um pouco menos, né, porque de julho de 2021 para cá, alguma família pode ter desistido. 80% desses produtores já têm problema sério de falta de água. Outros têm restrição, estão conseguindo tocar, mas já estão com dificuldade também. Então, eu diria aí que em torno de 3.800, 4.000 produtores de leite já estão com problema sério de falta de água. Para a propriedade como um todo, mais pensando no leite, para dessedentação, né, para levar esse bem-estar
para as vacas, mas principalmente para a produção de alimento. Em função de ser também a base de pasto, uma das, não diria vantagem, né, mas um alento que dá é que se voltar a chover na questão de 30 dias, para quem tem pastagem perene, já começa a ter pasto, né, para fazer um pastoreio para os seus animais. E a gente já está instigando, orientando os produtores da região para já pensar para o inverno, né, em fazer a pastagem de inverno, mas pensar em silagem também com cereais de inverno, pensar num capim, do exemplo do capim capiaçu, que é muito bom na nossa região, para fazer silagem também de capim e manter como reserva. Mas não dá para abrir mão agora na nossa região de orientar o produtor, e ele também não pode esquecer isso, de utilizar os cereais de inverno, seja o trigo de duplo propósito, seja o triticale, para fazer uma boa silagem de inverno também e diminuir um pouco a silagem de milho, que além de ser cara nesse momento, ela está muito problemática nos últimos anos em termos de clima aí. Na questão da suinocultura, nós temos hoje na nossa região, em 36 municípios, em torno de 1.100 produtores de suínos, né, uma atividade que está em expansão. Tem 8 empresas que trabalham com suinocultura e estão fomentando bastante essa atividade. Então, a gente fala em torno de 1.100 porque a cada semana está entrando novos produtores. E na área de avicultura de corte, nós temos 3 frigoríficos que mantêm 3 integração aqui na região e tem em torno de 120 produtores, 120 famílias que se dedicam a essa atividade. Esses ainda, por enquanto, não é tão problemático, mas eles estão enfrentando dificuldades e muitos estão, então, resolvendo o problema com a atividade desenvolvida pelos municípios de transporte de água para atender essas atividades. Por isso que eu faço essa reflexão com todos, né? A importância de você fazer coleta de água da chuva, porque além de empoderar o produtor, no sentido de ter uma boa quantia de água na sua propriedade, né, para esses momentos de crise, quanto custo a menos o município terá, né, para não precisando ter esse deslocamento com os caminhões para transporte de água para as propriedades, né? Então, essa é uma reflexão que tem que ser feita a nível de região e a nível de estado, enfim, para investimentos na reservação de água. E isso passa pelas indústrias também. No momento que as indústrias começarem a exigir das famílias produtoras que na hora do projeto se inclua também uma cisterna para reservar água, teremos menos problema, né, no momento de uma estiagem. Esperamos que não ocorra mais, mas a gente sabe que hora ou outra ela virá novamente. Então, você tendo uma boa quantia de água armazenada, nós temos um produtor no município aí de suínos que está com uma cisterna de 12 milhões de litros, né? Então, para pequena irrigação e para dessedentação dos seus animais, ele tem a vontade, não vai ter problema, né? Então, acho que esse é o caminho que nós temos que seguir, né? Certo. Valdir, muito obrigada pelas suas informações, por toda essa carga, né, de dados e a gente conseguir explicar e entender melhor como que acontece, então, esse impacto, não só da falta de água, mas das altas temperaturas também na criação dos animais. E, claro, você é sempre muito bem-vindo, então, para trazer essas informações e novidades aqui para o Notícias Agrícolas. Eu agradeço a oportunidade, em nome da Emater do Rio Grande do Sul, trazer um pouco dessa dificuldade. É uma pena que a gente está falando num momento de crise, um momento difícil, mas temos excelentes trabalhos na região, na área de suínos, na área de frangos também, naquilo que a Emater pode contribuir, porque no sistema integrado, o protocolo, assistência técnica feito pelas integradoras, mas a nível de produção de leite, a gente tem ótimos exemplos
de famílias que estão produzindo e que está dando certo. Estamos sempre à disposição, tem o nosso contato, pode nos ligar que a gente vai estar repassando informações para vocês e na espera de uma boa chuva aí, tá bem? Um grande abraço a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Valdir Sangalete, que é engenheiro agrônomo e assistente técnico da Emater, lá do Rio Grande do Sul, nos trazendo, então, informações sobre como a estiagem e também as altas temperaturas que estão sendo registradas na região sul do país têm afetado as criações de animais. A gente já comenta aqui no Notícias Agrícolas a respeito das perdas nas safras, nos campos, mas também os animais como as vacas leiteiras, suínos e aves são impactados diretamente por causa do calor excessivo, né? Então, segundo o Valdir, a questão dos suínos e das aves é um pouco menos complicada, uma vez que esses animais eles ficam num sistema de confinamento, eles estão ali dentro das granjas e muitas dessas granjas são integradas, né, de grandes empresas e já tem uma evolução, uma tecnologia de ambiência, então que consegue manter a temperatura com um pouco mais de controle, justamente para não causar tanto esse estresse térmico para os animais. Mas no caso da bovinocultura de leite, o Valdir ele diz que é o problema principal porque esses animais eles ficam, na maioria dos casos, nos pastos. Está faltando água de beber para esses animais, então as prefeituras estão se mobilizando para levar água com caminhões-pipa para várias propriedades, não só no caso da bovinocultura de leite, mas também de outras criações. Mas no caso da bovinocultura de leite, como esses animais eles ficam expostos, eles ficam diretamente ali no pasto, o estresse térmico acaba sendo maior. Então, uma das recomendações, né, que o Valdir ele coloca para a gente aqui e para você aí que é produtor também, se não houver sombreamento de árvores, providenciar um sombreamento artificial com o uso de sombrite, aquela telazinha, né, com cerca de 70%, 80% de permeação de iluminação, né? E com um espaço entre 3 a 5 metros por vaca, para que esses animais então tenham um pouco mais de conforto, né? E também movimentar o mínimo possível desses animais, então, entre a sede, entre o local onde é feita a ordenha, fazer a ordenha em horários do dia em que está um pouquinho mais fresco, também para diminuir esse estresse térmico. E, segundo o Valdir, por enquanto a situação ela está dentro de um certo controle, apesar de estar crítica, mas se essa situação de falta de chuva e de altas temperaturas continuar por cerca de 15 a 20 dias, aí sim pode ocorrer inclusive a mortalidade dos animais. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas, não sai daí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.